De hoje falando sobre um assunto que eu adoro, que é relacionamento. E seja ele familiar, amoroso ou de amizade, o relacionamento é sempre baseado em parceria e confiança, né? Contudo, os laços podem ser desfeitos quando uma traição acontece. E machuca, né? Será que a traição dá sinais? Será que é possível superar uma infidelidade? Bom, assunto para o Papo de Quinta. Aqui no nosso estúdio, na Casa do Mulher Demais, pela primeira vez em 2023, eu recebo o sexólogo André Memória. Bom dia, André. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Seja bem-vindo. Bom estar de volta. Bom pra gente também. A gente já tava batendo um papo aqui nos bastidores. André adora uma polêmica, né, Com André? certeza. Então esse tema vai render muito Com hoje. certeza. Aproveitar e mandar um beijo, um abraço carinhoso pra doutora Andréa Larissa. Hoje não pôde estar aqui com a gente, mas muito em breve estará de volta. E claro que eu conto com a sua participação. Você que está acompanhando aí o Mulher Demais. Me conta sua opinião sobre traição, né? Se você também, quem sabe, tem alguma experiência, vai mandando aí pra gente. Tira dúvidas através do WhatsApp do Mulher Demais. Aproveita nosso especialista aqui no 991050400. Para abrir o nosso papo de quinta, André, vamos saber o que é traição. Existe um conceito padrão, assim, ou cada relacionamento pode diferenciar aí com relação a saber o que é a traição? Explica aí pra gente. Quando a gente pensa em traição em geral, a população é sexo. Ou seja, um parceiro fez sexo quando não deveria, né, com outra pessoa. Mas a traição, ela pode ser muito mais ampla. Tem uma brincadeira que é muito comum na internet, que é você assistiu série sem mim, né, isso foi uma traição. E pode ser mesmo, se o casal definir, ó, essa série é só nossa, Sim. Não assista só e o outro assistiu, pode ser, claro, uma traição. Ou uma traição também comum, mas pouco falada, que é a traição financeira. Bem demais. Né? Fiz um empréstimo no seu nome, né? Fiz um consórcio, alguma coisa assim, e a pessoa não sabe disso. Tirou o dinheiro da poupança sem o outro saber. Isso é uma traição. Então é isso. Existem vários tipos de traições, né? É importante que os casais conversem sobre e que eles entendam o que atinge eles mesmos, o que realmente causa um mal. Porque às vezes quando um pensa que foi uma traição e que o outro nunca perdoará, mas talvez com um diálogo pode ser que haja o perdão, né? Então a traição é diferente para cada casal e cada experiência é única para cada casal. É interessante, André, falar sobre isso, porque para alguns casais só o fato de abrir margem, Sim. ficar uma conversinha, até que seja na rede social, com uma pessoa que você nem já conhece, é traição. já configura como traição. Para outras pessoas, pode ser realmente a relação sexual, e aí os tipos vão variando de acordo com cada relação. E é importante conversar sobre isso para que sejam estabelecidos exatamente esses limites, né, André? Claro. E existem pessoas que dizem assim, olha, você começou a namorar comigo, então eu exijo que você não dê like mais, não curta meninas no Instagram, não siga mais meninas. Óbvio que isso já entra num conceito também de abusividade, relação tóxica, né? Mas existe também, ou seja, ela pensa que se o rapaz, seu namorado, começar a curtir ou seguir outras meninas, outras mulheres, já é um indício de traição. Sim, então é importante também aí o casal, né? O próprio casal ter esse diálogo para saber o que cada um aceita ou não aceita. A gente já está recebendo aqui perguntas e relatos no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Nossa telespectadora diz que é casada há 25 anos e o esposo dela traiu ela, saiu de casa pela terceira vez e agora está querendo voltar novamente. E ela pergunta o que fazer. Eu ainda gosto dele, mas não confio mais. Terceira vez, André, o que é que acontece, né? Essa recorrência é mais comum do que a gente imagina, né? Assim, muitas pessoas querem me perguntar e a resposta, assim, que ela quer uma resposta linda, que, ele nunca mais vai lhe trair. Olha, perdão, mas eu vou lhe decepcionar. Ele vai lhe trair outras vezes, provavelmente. Por quê? Um comportamento que é feito uma vez, duas vezes, três vezes, tem grande chance de ser feito a quarta, a quinta, a sétima, a 20ª vez. E aí, uma coisa que eu digo aqui, com muita atenção, e que talvez poucas pessoas consigam ver na prática, Bruno, é o seguinte: o comportamento só muda se a pessoa buscar alguma ajuda profissional em geral. Ou seja, eu paro de trair se eu for buscar ajuda profissional para isso.
Se eu disser simplesmente, não, tá bom, nunca mais eu vou te trair, não acredita nisso não, viu? Porque, em geral, vai ser mentira. Talvez se ela conversar com ele, se ele estiver disposto a ter essa ajuda profissional, as coisas mudem. Mas por conta própria é muito dificilmente, André. Muito difícil, porque existem pensamentos que ele nem controla. Entendo, não estou justificando a traição dele, estou explicando o que passa na cabeça desse homem. Ele nem controla porque ele simplesmente aprendeu a viver assim. Ele viu talvez o pai viver assim, o vô, os tios, os amigos, as pessoas próximas. Porque a gente está numa cultura que a gente já falou aqui muitas vezes que o machismo, ele ajuda o homem a trair, ele favorece o homem. O homem que trai a esposa, ele é bem visto socialmente, ou pelo menos ele não sofre nada. Ah, tudo bem, traiu é coisa de homem mesmo. E já a mulher não. Ela é massacrada, ela é muitas vezes, talvez até excluída do ciclo social dela por causa daquela traição. Então o homem vai traindo e para ele é um modo meio que natural de viver. E a gente tem que quebrar essa cultura, né? E aí, como você falou muito bem, mano, tem que questionar, tem que falar. Ou seja, se você não disser para esse homem, olha, se você não buscar ajuda, se você não buscar mudança comportamental, para mim não faz mais sentido essa relação. Porque sem confiança, a relação não faz sentido. Exatamente. Você falou aí sobre a questão de homens e mulheres. E uma pesquisa feita por um site especializado em relacionamento extraconjugal. Eu nem sabia que isso existia. Um site tem de tudo. Especializado em relações, encontros extraconjugais, né? E esse site apontou que 59% dos homens traem. É mais que a maioria, mais que a média. E talvez seja um dado até abaixo do que é a realidade, né, André? Sim. Homens traem mais que mulheres? Ainda traem, mas cada vez mais com a independência feminina, né, com o empoderamento feminino, as mulheres estão se colocando numa situação muito semelhante. Um dado que também tem relevância, conexão com o que você falou agora há pouco, é as mulheres têm o mesmo desejo sexual do homem, isso é um fato. Ah, não, mas o homem pensa muito mais ou faz muito mais. Pode até ser em alguns casos. Por quê? Mas culturalmente o homem ele é mais empurrado para o campo sexual do que a mulher. A mulher ela é mais contida, mas nessa geração abaixo dos 30, abaixo dos 25 principalmente, as mulheres estão tão sexuais de forma livre e saudável quanto os homens podem ser. Sim. Então a traição feminina cada vez mais vem se igualando à masculina. Mas os homens ainda, em média, traem mais por todas essas questões culturais que eu falei. Eles são favorecidos a trair. Entendi. Muitas vezes até pessoas chegam a eles, já sabendo que são casados ou têm namorada, mas eles querem, eles vão e aí traem. Tem mais um relato, na verdade uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, que diz o seguinte: quando há um desgaste no casamento e uma das partes encontra alguém que conforte, isso pode ser considerado traição, André? Olha, se é traição, o André vai falar, mas que é um pontapé que pode ser aí um grande motivo para que se torne uma traição, certamente. Mas e aí, André, pode ser considerado já traição? É o que a gente falou no comecinho do programa, né? Quem vai definir é o casal. Então, em geral, as pessoas vão considerar isso daí traição, claro, porque, como você falou, é o pontapé inicial. A tendência é que, para chegar ao sexo, porque é isso, traição nem sempre é sexo. Às vezes a pessoa faz sexo e o outro não considera traição porque foi sem sentimentos, vamos dizer assim. Ah, foi uma coisa aleatória, foi com uma profissional do sexo, então não teve sentimento, não é traição. Ou seja, o casal tem que definir. Mas é isso, quando tem sentimento, muitas vezes o outro ou a outra acha mais traição ainda. Sim. Você amava ela, aí me pegou, então não quero mais, ou vamos separar, né? Acaba muitas vezes por isso. André falou aqui sobre a questão de buscar ajuda profissional quando essa traição é recorrente. Sim. 2, 3, 4 ou quantas vezes forem. E uma telespectadora perguntou, essa ajuda pode ser espiritual ou tem que procurar um psicólogo mesmo? Olha, eu não misturo, o profissional, o psicólogo, ele não mistura as duas coisas, né? Ou seja, ele não vai cuidar do seu espírito, né, e da sua saúde mental ao mesmo tempo. Quem vai cuidar do espírito são os seus guias, né, as pessoas, os seus líderes espirituais. E aí, em geral, eu, na minha experiência, não vejo resultados através de liderança espiritual. Claro, ajuda em algum sentido, ajuda muito mais a motivar a pessoa a buscar ajuda profissional. Sim. Porque existem técnicas, existe todo um aprendizado de séculos, inclusive, de muitos anos, que a psicologia tem,
e que a sexologia tem também, que vai direcionar a pessoa para um caminho saudável, que aquele líder espiritual, independente da religião, ele não vai saber fazer. Então a pessoa talvez vai ficar numa situação recorrente, sem compreender, porque ela tem aquela ajuda, mas sem compreender, gente, não está mudando nada, eu continuo querendo trair, eu continuo querendo fazer as coisas. Então, assim, na minha experiência, a liderança espiritual não substitui uma ajuda psicológica profissional, porque existem técnicas, existem conhecimentos que o líder espiritual não tem. E pode que ser assim um combo, mesmo, então, claro, um conjunto, com né? certeza. Não, quanto mais pessoas ajudando, médico, né? Até amigos, né? Você que é uma mulher muito bem informada, você tem capacidade de ajudar uma amiga em certa medida. E isso é maravilhoso. E então, até com a minha própria opinião ou com experiências pessoais, mas tecnicamente não, né, André? Exatamente. Vamos ver um relato que tem lá no @Correio TV. A gente sempre pede a participação de vocês através do WhatsApp e também no @Correio TV. Olha ali a Almeida lá. Eu percebo sim, mas tem gente que sabe e faz que não vê. Eu conheço uma pessoa que sabe, certamente, uma traição, mas faz que não vê e tá tudo bem. Ela tá dizendo aí que percebe os sinais, né, de uma traição, que identifica. Tem gente que percebe e faz de conta que tá tudo certo. Pode ser também, né, André? Pode. Assim, infelizmente é comum muitas mulheres serem dependentes dos maridos, né? E aí financeiramente, emocionalmente também, claro. E aí ele tem a vida dele, né, extraconjugal de anos até, às vezes com outras famílias formadas. E ela simplesmente deixa, né? E por que eu digo ela? Porque, em geral, em média, são as mulheres que sofrem com isso. Homens também sofrem, mas em muito menor quantidade. Então é isso, acontece muito isso, da mulher saber, e em geral a mulher sabe, quando há traição, o homem tende a não saber quando a mulher trai, o homem não consegue descobrir, porque a mulher é muito mais inteligente em encobrir as coisas, né? Já o homem não, ele segue a vida quase que normal. E ele pensa que não, ela nunca vai descobrir, sendo que ela sempre descobre, ou quase sempre descobre, porque essas mudanças sutis, talvez comprou uma roupa melhor, um perfume diferente que ele não sente, ela já sente e sabe que não é dele, né? E aí, muitas vezes, descobre por causa disso, né? Entendi. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tem perguntas e relatos aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Vai mandando aí sua mensagem pra gente no 991050400. Participa também pelo nosso Instagram, o @Correio TV. E eu volto já, viu, André? Eu falei que ia render muito esse bate-papo. O papo de quinta hoje tá quente. Agora tem